Boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz hoje porque a gente está começando o livro de Ageu. E para todos vocês acompanhando essas leituras, vocês estão vendo aí na tela. A gente está chegando em Ageu aqui agora. Depois vai faltar Zacarias, Malaquias e a gente já vai iniciar o Novo Testamento. Zacarias a gente sabe que tem um pouquinho a mais, são 14. Peraí, deixa eu voltar aqui. São 14 versículos e Malaquias 4, tá? Então, 18 capítulos para a gente iniciar. Quer dizer, 18 não, 19 capítulos para a gente iniciar o Novo Testamento. Amanhã eu vou tentar, vou tentar não, vou tentar fazer com que a gente consiga ler pelo menos o 2, que é o final de Ageu, e já ter o Zacarias já pronto para iniciar. Aí depois Malaquias e aí a gente começa Mateus, tá bom? Então vamos ver se a gente consegue. Eu iniciei um pouquinho atrasada hoje, então eu tento manter o horário. Vamos ver se a gente consegue agora. É amanhã, a partir de amanhã, e a gente lê, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração, pedir a Deus, Pai, obrigada por esse momento que o Senhor nos coloca aqui unidos. Obrigada porque esse é o momento da nossa comunhão. Nós já aprendemos sobre isso, nós sabemos que a sua palavra é o seu corpo é o nosso pão diário, nosso pão da vida, e nós estamos aqui para isso, para alimentar nosso espírito, para alimentar o espírito que nos guia, que nos direciona, nos instrui, a voz que a gente escuta, a voz que nos dá esperança, a voz que nos dá ânimo, porque dos frutos, né, do Espírito Santo é o ânimo. E nós sabemos, Deus, que a gente busca ânimo em todos os lugares externos, né? Pessoas com atividades, muitas pessoas entram em diferentes lugares, como vícios e jogos e coisas para dar ânimo, porque em algum momento a vida não está do jeito que a gente quer. E já tem um tempo que o Senhor vem colocando no meu coração que é sempre o que o Senhor quer, no tempo que o Senhor quer. Então, se a gente for ficar esperando, Pai, que seja o nosso momento para a gente ser feliz, para a gente estar feliz, ou porque algo saiu do jeito que a gente não previa ou não gostaria, e aí a gente tem a nossa fé questionada, ou a gente fica desanimado, a gente vai correr para as coisas do mundo. Mas nós temos que ter essa certeza que o único lugar que nós podemos ter de fato é a segurança, a fé, o ânimo, o amor incondicional, a proteção é a sua palavra. Então eu declaro sobre todos os que estão me ouvindo nesse momento que a sua palavra seja o primeiro lugar de busca. Busca por ânimo, busca por força, busca por tudo aquilo que nós precisamos para manter o nosso dia a dia, Senhor, para manter a nossa fé, para manter a nossa esperança no seu nome. Obrigada pela oportunidade de a gente poder alimentar o nosso espírito. Obrigada por esse alimento que não nos deixa passar fome. É um alimento que é o suficiente para atravessarmos qualquer temporada na nossa vida, qualquer situação, Pai. É a paz que excede o entendimento, é o amor que é maior do que qualquer outro, é a misericórdia, é a graça que não se pode comprar. Meu Deus, obrigada. Obrigada, Jesus, por nos colocar no seu colo, por nos abraçar, por interceder por nós, por brigar as nossas batalhas. Obrigada, Jesus, obrigada. Essa live é consagrada a ti. Que o Senhor sonde o coração de todos que estão me ouvindo nesse momento. Que é tudo aquilo, todo o pedido, todas as coisas que estiverem no coração de ansiedade, o Senhor tire, Pai. Que o Senhor entregue o seu jugo, que o Senhor pegue o nosso fardo que é pesado para nós mesmos, não para o Senhor. Que o Senhor troque conosco, que o Senhor nos dê paz, que todos os pedidos de milagres, de portas abertas, de favor, de abundância, de todo o coração que está ouvindo nesse momento, Pai. Que o Senhor entregue a todos nós aquilo que só o nosso coração sabe, que esteja alinhado com o Senhor e que o Senhor nos proteja contra todos os males. Está repreendido em nome do sangue de Cristo. Qualquer mal que venha a ser lançado sobre nós, na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional. Pai, que o Senhor nos dê o sustento em todas as áreas da nossa vida.
para a honra e para a glória do seu nome, essa live é consagrada a ti. Amém. Bom, então vamos lá, começando aqui Ageu capítulo 1. Eu queria muito rápido, porque eu sei que, né, não quero passar muito do nosso tempo também, mas muito rápido falar um pouquinho, tá, sobre Ageu especificamente, tá? O Ageu, ele era um profeta, que é o que a gente chama de profeta menor, é um dos profetas menores, né? O livro dele você vê que são 2 capítulos. É, o nome dele é Shagai, e no grego, no hebraico. No hebraico é Shagai, e significa festivo. Porque porque é festivo ou então nascido num dia de festa. De festa ou festivo, né? Você pode dar um Google a mais se você quiser mais informações sobre o nome Ageu especificamente, tá? Mas enfim. É, a gente acredita que Ageu ele já era idoso, mas por quê? Porque do jeito que ele fala, a gente vai ver no livro, ele fala com muita autoridade. E a autoridade não é de experiência somente. É experiência com sabedoria, e a gente vê que é isso. E a gente sabe, né? A gente tem a entender, obviamente, que como é que fala, informações que a gente tem aqui no segundo reinado de Dário, etc, etc, a gente entende que ele viu o templo de Salomão destruído, tá? Enfim, é um profeta, né, dos menores, como a gente já falou. Qual que é o foco principal, né, desse livro aqui, o tema central, assim, digamos? Obediência, que eu acho que é o que Deus, coitado, vem tentando a vida inteira, até nos dias de hoje, tem a ver com obediência nossa, dos que não creem, dos que já se foram, dos que, né, ele tentou, dos que já se foram, dos israelitas, dos judeus, por aí vai. Eu acho que desde o início, de todo o início, se você voltar em Gênesis, primeira coisa que a gente vê é Adão não obedecendo, né? É quebrando esse pacto de obediência. Então, desde sempre, a humanidade já carrega esse padrão repetitivo comportamental de não obedecer a Deus. Então, o que que a gente vai ver como é que fala? O que a gente vai ver em Ageu? Obediência. Uma das partes, né, dos temas do livro. Aí ele fala um pouco também sobre reconstrução do templo, que a gente vai ver aqui agora, né? E as prioridades mesmo que eles deveriam ter, tanto espiritual quanto na vida pessoal deles também, né? De tudo que acontece na vida pessoal deles, né? Ele vai falar um pouquinho sobre profecia também, a gente vai ver. Aí a gente fala um pouco mais sobre as profecias messiânicas, né? Messiânica, a gente vai falar sobre isso, glória, é, enfim, tudo isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que é isso. Acho que é isso. Ele fala com o povo. Eu acho que ele é um dos profetas assim que falam, que passam uma mensagem muito, não sei se eu posso dizer crua, mas no sentido de tipo assim, olha, se você não obedecer agora, já era, sabe? Como se fosse assim, pedir pra eles uma obediência imediata pro que tá pra vir. Tipo isso. Então, ele é um dos que enfatiza bastante nisso. Vamos ler então e ver o que Deus né, me usa como canal para isso, pra gente poder aprender com o livro, tá bom? Então vamos lá. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote. Então, o que a gente já começa a entender? Ele dá uma data exata, o que é bem legal, biblicamente falando. Aqui a gente está falando no segundo ano do reinado de Dário. Sexto mês, primeiro dia do mês, tá? Mas no calendário e no entendimento dos nossos cálculos, né? É como se fosse 29 de agosto. E aí o ano, como a gente fala, segundo ano de reinado de Dário. Quando você estuda e vê qual é o reinado de Dário, tudo mais, então a gente está falando de 520 antes de Cristo. E a data específica 29 de agosto, tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa.
a casa do Senhor. Uma coisa que é bem legal. Deus não assume como o povo dele. E vocês lembram que ele fez isso com Moisés, né? É o seu povo. Leva o seu povo, Moisés. Quando Deus meio que falou: olha, não é o meu povo. Então, o que que ele está dizendo aqui? Tem um distanciamento entre eles. Eles estão não só em idolatria, em pecado, em desobediência, mas eles estão distantes de mim. Então, Deus não chama eles de meu povo, que nós sabemos que ele faz. Isso é definitivo? Não, que nós sabemos que Israel vai ser sempre o povo de Deus. Mas é uma forma de dizer que eles estão distantes, né? Então, eles dizem, o povo diz, não está na hora de reconstruir a casa do Senhor. E o que que isso nos mostra? Eles eram muito racionais naquela época e eles usavam essa racionalidade, digamos assim, para procrastinar a vida espiritual. E como é que a gente faz a procrastinação espiritual, tá? É quando a gente fala, não é o tempo, não está na hora. Não está na hora ainda de me converter. Não tá na hora de ir à igreja. Não tá na hora de falar a palavra amém. Não tá na hora de ler a Bíblia. Não tá na hora de. Toda vez que a gente procrastina, porque a palavra ela é clara, diz que agora é o momento. Hoje é o momento. É a hora certa. Então, toda vez que. E isso é uma coisa que não é pra gente esperar nenhum líder espiritual falar. Isso é uma coisa que é bíblica. Quando você abre a palavra, ela diz que hoje é o momento, agora é a hora da salvação. E você diz, ainda não. Automaticamente isso configura uma procrastinação espiritual. Então, nós temos essa procrastinação espiritual quando a gente diz, não, não é hoje. Não, não vou ler hoje a Bíblia, não, tô cansada. Não vou pra igreja hoje, não. Não, semana que vem eu faço diferente. Não, semana que vem eu começo a orar. Não, não vou pedir nada pra Deus hoje. Não, não vou me perdoar hoje. Não vou perdoar hoje, aliás. Ou então, não vou pedir perdão. Não vou me arrepender. Toda vez que a gente vai contra os ensinos espirituais, a gente está fazendo uma procrastinação espiritual daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus quer o melhor de nós, daquilo que Jesus tem para nossa vida, daquilo que é o novo eu, né, em Cristo. E para eles é algo normal, só dizer, não, não está na hora ainda de construir, ó, ainda não chegou o tempo. Mas para Deus, ele vê isso como desobediência, porque eles priorizavam o conforto deles. Tipo, hoje não, agora não. E deixava o templo, que vocês não esqueçam, era o centro da adoração, o templo do Senhor. Então, o templo de Salomão foi destruído completamente, nós já lemos sobre isso, nós já falamos sobre isso, Babilônia, cativeiro, nós já falamos sobre tudo isso. Agora, quando chega o momento deles pensarem em Deus e dizerem, peraí, o centro da adoração, que é o templo, tá quebrado, tá destruído. Vamos reconstruir já. Não, eles falam, não tá na hora. Então, veja, sempre vai ter justificativa pra gente não obedecer a Deus, sempre. Ah, não, mas é só hoje. Ah, não, mas nossa, 2026, né, gente? Pelo amor, imagina se a gente for levar tudo a Bíblia ao pé da letra, mas é isso que as pessoas acreditam, falam, repetem, repetem, repetem. Mas para Deus isso é visto como desobediência. Então vai ter sempre justificativa para não obedecer. Agora, o coração, que é espiritual, de verdade, e isso não é para comparar os nossos, né? Tipo, então o meu não é isso, tá? Porque todos nós passamos por altos e baixos espiritualmente falando. Todos nós. A nossa fé ela é provada, a nossa esperança é renovada, a nossa graça é dada, a nossa. Então, nós todos passamos. E quando o nosso coração está alinhado com Deus, espiritualmente falando, a gente encontra tempo para tudo que vai honrar o nome dele. Ele continua. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Então veja, novamente, Deus não desistiu. E uma outra coisa é Deus afirmando que é Ele quem está falando, porque Ele diz: a palavra do Senhor veio novamente por meio. Não foi o profeta falando simplesmente, Ageu sentiu, ouviu num sonho. Não, por meio. É Deus falando por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento?
enquanto esta casa continua destruída? Então aqui Deus provoca eles numa pergunta, provocar de pensar, né? Provoca eles numa pergunta dizendo assim: vocês estão aí com a casa de vocês no conforto, no luxo pessoal de vocês, né? Vocês cuidam da casa de vocês, vocês cuidam com interesse da casa de vocês, vocês colocam fino acabamento, ou seja, vocês prestam atenção, vocês se dedicam, né, para a casa de vocês. Mas olha só para minha casa, porque ele tá falando da casa dele agora, onde ele mora, né? Quer dizer, não hoje, mas onde ele morava, onde ele habitava. Então a minha casa está em ruínas enquanto a de vocês está aí de luxo? E aí isso nos mostra esse contraste de prioridade espiritual e material. Quando nós colocamos o material à frente do espiritual. E isso é algo importantíssimo na vida de todos nós cristãos. Agora, uma coisa que é um convite, né, para vocês pensarem, para eu pensar também, quantas vezes a gente investe em sonho, né, nos nossos sonhos, que eu digo assim. Quantas vezes a gente põe os nossos sonhos em primeiro lugar, a gente prioriza os nossos desejos. Quantas vezes a gente investe os nossos sonhos, o nosso conforto, só que a gente negligencia a presença de Deus, a adoração, o propósito dele. Então, aqui a pergunta dele: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto essa casa continua destruída? Ele está dizendo: você está muito ocupado em priorizar a sua vida, a sua vida material e não prioriza a sua vida espiritual. Então, a minha casa, onde eu habito, né, naquela época, ela está destruída. Porque você diz que ainda não é tempo, não é tempo de reconstruir o templo de Deus. Mas na casa de vocês, vocês priorizam o bem material. Então é isso. E essa é a aplicação que a gente põe na nossa vida. Quantas vezes a gente investe nos nossos sonhos, no nosso próprio conforto, mas a gente esquece, ou seja, a gente negligencia a nossa vida espiritual. É tudo sobre prioridades. E aí ele continua. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vocês vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Então, o que Deus está mostrando aqui? Ele está falando que tem maldição na desobediência. Porque você está plantando, 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 mas você não colhe. Você está vestindo roupa, vestindo roupa, mas cadê? Não se aquece, continua com frio. Você come, 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 mas nunca tá farto. Então Deus está dizendo, as suas bênçãos, elas estão como se fosse colocando numa sacola furada, por isso que ele fala da sacola, da bolsa furada. Tudo que você está dedicando e colocando ali para o seu próprio sustento, no sentido de luxo, né? Sem priorizar a vida de Deus, porque ter luxo é uma coisa, ter luxo desprioritizando, não sei se a palavra existe, mas não priorizando a Deus, aí sim é que mora o problema. É pecado ter dinheiro? De jeito nenhum. Olha para Salomão, olha para tantos que Deus abençoou com abundância no que ele fez e faz. Agora, o- aonde você prioriza, onde o dinheiro entra na sua vida, é o que a gente estava falando agorinha mesmo. É a sua prioridade espiritual ou material. Então não tem problema você ter prosperidade financeira, desde que a sua prosperidade material não esteja acima dela. E Deus abençoa muitos, tanto que há como é que fala? Um oposto do que ele está dizendo. Tem maldição na desobediência. Mas se fossem obedientes, você tem plantado muito e tem colhido muito mais. Vocês comem e se fartam, vocês bebem e se satisfazem. Tem um contraste. Por isso que ele dá essa opção de contraste e ele está dizendo tudo que vocês estão fazendo é como se fosse colocando numa bolsa furada. E ele continua: mas assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos
os levaram. E aqui, ó, onde os seus caminhos, né? Não é onde Deus os guiaram, não é onde Deus mandaram eles irem, mandou eles irem, é onde eles escolheram seus próprios caminhos. Por isso que a gente não pode fazer a procrastinação espiritual, que é o que a gente estava falando antes, quando a gente, amanhã eu me converto, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu oro, amanhã eu perdoo, amanhã eu peço perdão, amanhã, porque isso é procrastinar. Então, quando a gente vê eles, olha onde o caminho de vocês levaram, é assim, vocês procrastinaram a sua vida espiritual a vida inteira, o tempo inteiro, para poder priorizar o seu conforto luxuoso ou conforto material, e ainda dizem que não é o tempo de reconstruir minha casa. Então, onde os seus caminhos levaram vocês, né? Subam ao monte e tragam madeira, construam a minha casa, para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com sopro. E por que eu fiz? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo o mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, o restante do povo obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Então, aqui, obediência. E esse é um dos momentos raros, mais raros dos profetas, porque o povo ouviu e respondeu. Então, nesse momento aqui, veja, Zorobabel, filho de Saltiel, Josué, sumo sacerdote, o restante do povo inteiro obedeceram. Então, esse é um momento raro, mas muito raro, vocês já sabem disso, no qual eles de fato ouviram. E isso é uma benção. E quando diz aqui que eles temeram ao Senhor, ó, e o povo temeu ao Senhor, a gente está falando do temor, que é iaré, que vem do hebraico de reverência. Então, eles tiveram esse temor santo a Deus, eles reverenciaram o Senhor, ou seja, obedeceram. E aí, uma boa liderança leva o povo a ter um bom comportamento. E a liderança com o povo juntos fizeram com que o arrependimento entrasse em ação. Então eles obedeceram ao Senhor. Então Ageu e o mensageiro do Senhor trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Aí agora você vai ver Deus falando com eles. E ele diz: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Olha que coisa mais linda de se ouvir e quase que um milagre, raridade de acontecer. Quando eles não obedecem, obviamente isso não acontece. Agora, quando eles obedecem, olha só o que acontece. Deus fala: Eu estou com vocês. Assim, o Senhor despertou o ânimo de Zorobabel, filho de Sealtiel e governador de Judá, de José, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e de todo o remanescente do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Então, veja, esse arrependimento, ele foi rápido, no sentido assim, deles, né, ele falar e o povo ouvir. Ele foi produtivo, porque eles começaram a trabalhar, de fato, na casa do Senhor. E a resposta de Deus era: estou com vocês. Se isso aconteceu lá atrás, a gente está falando de 520 anos antes de Cristo,
E a gente já começa a ver que isso é um padrão de comportamento, um modus operandi do Senhor. O que que nós entendemos aqui? Que quando nós obedecermos, todas as outras coisas caem no lugar correto. Então, isso é uma bênção, a obediência. Não é um fardo, não é uma repreensão, não é Deus sendo injusto, não é, é uma bênção obedecer a Deus. Porque antes a gente tinha uma desgraça em cima. Vocês trabalham, mas não comem. Vocês bebem, mas vocês isso, vocês aquilo. E agora nós vemos quando eles ouviram o profeta e obedeceram e começaram a construir a casa do Senhor, as bênçãos começaram a acontecer. E não é pra gente fazer isso, gente, em troca de bênção. Ah, então vou obedecer só porque Deus, a palavra diz que Deus sonda os corações. A intenção que você tem, ela é importantíssima para o que Deus tem a fazer. Então não tem a ver com você usar a intenção errada. Ih, vou fazer. Eu conheço pessoas que fazem isso. Eu vou ajudar porque aí Deus vai me dar em dobro. E eu não tô aqui para julgar. Ninguém pode. Deus vai dar se quiser dar. Agora, o que nós vimos na palavra dele é que todo aquele que tem boas intenções, todo aquele que está conectado com Deus, todos aqueles que estão fazendo de boa intenção no seu coração e faz sem que a mão esquerda ou a mão direita veja o que a outra está fazendo nesse sentido, né? Onde não há o interesse de se expor só para se expor, para ganhar glória do povo, das pessoas. Porque isso é um dilema que algumas pessoas passam. Posso ajudar, mas sem ter que postar nas redes sociais? Pode. Posso postar nas redes sociais ajudando? Pode também. Quantas pessoas se motivam depois de ver você ajudando? Agora, não vai estar na boca do povo quem você é ou por que você ajudou. Vai estar na sondagem que Deus vai fazer no seu coração. Então, se você está ajudando e você posta com toda a sua boa intenção, para que as pessoas possam ajudar também, as pessoas possam se motivar, as pessoas possam ver Cristo em suas atitudes, e você tem a atitude correta, a intenção correta, não importa o que as pessoas vão pensar, faça e faça. Mas se a intenção foi errada, Deus fala que você já ganhou sua recompensa. Se você estava esperando alguma recompensa de Deus, você já ganhou. Ele diz isso. Porque aí seria a glória do povo a sua recompensa. Enfim, é isso. Finalizamos aqui para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor, obrigada. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o capítulo 2 e último, né, de Ageu. E que Deus abençoe vocês todos. Espero que vocês tenham gostado do livro de Ageu, quer dizer, do começo, né, do primeiro capítulo. Amanhã a gente vai ler o último, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E é isso, tá bom? Vamos ver se amanhã a gente consegue ler o Ageu 2 e Zacarias 1. Um pouco difícil de acreditar, porque são 40 versículos, né? Mas vamos lá, a gente vê. A gente não tá correndo agora mais não, porque a gente já chegou basicamente no Novo Testamento, tá? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus até amanhã, se Deus quiser, e que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Um beijo no coração.